Se você, assim como eu, tem tido problemas para debater política brasileira hoje em dia com a família, no grupo do Zap ou com os amigos, esse vídeo é para você. Vamos falar sobre política. Antes de começar, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, se você está assistindo pelo YouTube, deixar o like no vídeo, isso ajuda que outras pessoas achem o vídeo com mais facilidade. Se você está assistindo no Instagram, vá para o YouTube, História em Pílulas, se inscreva no canal, dê o like no vídeo e também compartilhe pelo Instagram o vídeo com o maior número de pessoas possível. Primeiro ponto a salientar nessa dificuldade nossa em discutir política hoje é que no Brasil a gente ainda está construindo uma cultura de debate político e de participação política. Quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil Império, a participação não era muito grande e o debate político também não era tão intenso, ele estava meio que circunscrito àqueles homens brancos que participavam da política. O José Murilo de Carvalho tem até um livro que é organizado por ele chamado Perspectivas da Cidadania no Brasil Império, que ele fala que a participação política no Brasil ela foi caindo ao invés de aumentando durante o período imperial. O que acontecia era o inverso em outros países na Europa, em que a participação política ia aumentando. Quando a gente chega na República, a nossa participação política também é um pouco estranha, quer dizer, aumenta o número de eleitores, mas as eleições eram fraudadas, havia aquele voto de cabresto, não havia necessidade de um debate público muito grande sobre política. Inclusive o Rui Barbosa tenta fazer uma campanha, a campanha civilista, fazendo uma campanha debatendo política mesmo, e acaba com os burros na água. Não precisava nem fazer campanha, a eleição já estava dada. Isso era o Brasil na Primeira República. Vem Vargas, e o Vargas, vocês sabem, acaba depois de um período fazendo uma ditadura. E na ditadura não tem conversa, não tem muito clima para debate político. Tem a redemocratização, aquele período da República Populista, há algum debate, mas logo vem depois a ditadura militar. E novamente, com a ditadura militar, não há clima para grandes debates políticos. Com a redemocratização do Brasil, a gente começa nessa esteira de fazer debates políticos e às vezes o debate político sai da esfera simplesmente da televisão ou do debate público e agora ele entra na esfera pessoal, dentro da família, com os amigos. A gente tem cada vez mais conversado e debatido sobre política e isso é bom. Mas no Brasil de hoje isso também tem algumas peculiaridades e é sobre essas peculiaridades que eu quero falar agora. Primeira coisa importante é entender que Jair Bolsonaro nem é louco, nem é mito. Se você acha que ele é louco, você está dizendo que ele não tem responsabilidade pelo que faz e fala. E se você acha que ele é mito, você está dizendo que ele pode fazer e falar o que quiser. Nenhum dos dois termos é bom para qualquer debate político. Aliás, os seguidores de Jair Bolsonaro são em grande parte liberais. E é exatamente o liberalismo inglês que traz à tona a ideia de accountability, ou seja, de prestar contas. O gestor público precisa prestar contas daquilo que faz, tanto para ser recompensado como para ser sancionado. Então, não combina um liberal ficar chamando político de mito. E também não adianta um opositor político chamar o Bolsonaro de louco, porque, novamente, se ele for louco, ele não tem responsabilidade nenhuma. Aliás, sobre essa ideia de Jair Bolsonaro como político, o professor Marcos Nobre escreveu um livro chamado Ponto Final, em que ele analisa o Brasil nas conjunturas atuais, que ele fala exatamente sobre isso. Eu recomendo a leitura. Outra questão muito importante é você entender os termos em que o debate está sendo travado. Eu vou dar um exemplo. A gente vai debater aborto. A gente está debatendo aborto do ponto de vista de saúde pública e de direitos da mulher ou do ponto de vista moral e religioso? Um ponto muito importante é entender que as duas formas de se entender o debate são válidas. E aí tem uma análise que eu gosto muito do professor George Lakoff, que é professor de neurolinguística da universidade, não dá para ver direito, né? Muito reflexo, da Universidade de Stanford. Ele tem um livro chamado Political Mind. E nesse livro ele diz que nos Estados Unidos os liberais têm dificuldade de entender que os argumentos, que a emoção, os argumentos que lidam com a emoção, com medo, também são válidos no ambiente político, não só o ambiente racional. Tem muita gente que acha que a política ela deve ser travada só com a razão. Mas, por exemplo, o neurologista Antônio Damasio, português, muito conhecido, tem um livro que eu gosto muito dele aqui,
O cérebro criou o homem. E ele tem um outro livro muito famoso chamado O Erro de Descartes, em que ele diz que exatamente o erro de Descartes era achar que a razão é o centro de tudo e que o homem ele é razão e emoção, e o nosso cérebro trabalha com razão e emoção da mesma forma. Portanto, esses argumentos também são válidos, também são importantes, e a gente não pode deslegitimar ou olhar com condescendência quem usa argumentos morais e religiosos, por exemplo, para entender o aborto. A gente precisa entender quais são esses argumentos e contra-argumentar neste mesmo campo semântico. Bom, gente, eu sei que não é fácil debater política no Brasil hoje, mas eu acho que esses 3 pontos podem ajudar. Primeiro, a gente está num país que não tem uma cultura de debate política muito estabelecida. A gente está construindo isso ainda. Segundo, o nosso presidente é um político. Ele não é louco e ele não é um mito. A gente precisa partir desse pressuposto, de que ele é um político. Terceiro, há termos diferentes em que o mesmo debate pode ser travado. Você precisa entender sobre que termos o debate está sendo travado e aí ou trazer o debate para o seu campo semântico ou entender, compreender e contra-argumentar no campo semântico do outro. É isso.